informação. Agora há pouco, quando eu estava falando sobre Abraão, eu tinha falado sobre o tempo. Não tinha dito isso? Porque existem, pastor Lucas, dois tipos de tempo. Tem o tempo Cronos, que é esse nosso, que nós contamos. O que é o tempo Cronos? É esse que a gente conta aqui os segundos, os minutos, as horas, os dias, as semanas, os meses, os anos, as décadas, séculos, milênios. Né? E tem o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, essa é a eternidade. Né? Então o que acontece? A gente tem uma concepção da eternidade, para resumir, o que é a eternidade para nós? A eternidade para nós é um tempo que não tem fim, não é isso? Só que tem muitas pessoas que pensam que vieram a existir nesse tempo nosso aqui. Por exemplo, eu completei 33 anos ontem de idade. Mas na verdade, eu existo nesse tempo aqui há 33 anos. Mas eu, antes de existir aqui nesse tempo, eu já existia na eternidade de Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus, Ele é Pai da eternidade. No livro de Isaías fala isso. Pai da eternidade, ou seja, Ele criou a eternidade, Ele criou esse tempo chamado eternidade. E se Ele é Pai da eternidade, e se Ele é Deus, tem todo o poder nos céus e na terra, o nosso Deus, Ele tem o poder de caminhar, de andar dentro desse tempo chamado eternidade. É por isso que a palavra de Deus vai nos dizer que Deus é o mesmo ontem, é hoje, será eternamente. Entendeu? Então Deus, na mesma hora que Ele tem o poder de estar lá no passado, Ele tem o poder de estar no presente e o poder de estar no futuro. Então Ele caminha dentro do tempo da maneira que Ele quiser, porque o tempo foi criado por Ele. Uma prova disso, um texto bem clássico, é quando a gente lê o livro do profeta Jeremias, capítulo 1, quando o Senhor faz aquele chamado na vida dele. Aí ele vai dizer assim: Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. O que Deus fala para ele? Jeremias, não diga que tu és uma criança, pois, preste atenção no detalhe, pois antes que tu fosse formado no ventre, eu te conheci, e as nações te santifiquei e dei como você para elas como profeta. O que acontece aqui? É que Deus faz um chamado na vida de Jeremias. Jeremias aqui literalmente não era uma criança, ele já era um jovem, só que ele vai arrumar uma desculpa, dizendo: ah, Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. Por que Jeremias teve essa desculpa? Porque se a gente for observar e ler o início do texto, nós vamos observar que Jeremias era filho de Ilquias. E Ilquias era sacerdote. E a lei do sacerdócio era hereditário, era passado de pai para filho. Ou seja, Jeremias estava se preparando, estava estudando para ser um sacerdote. Mas Deus não queria Jeremias como sacerdote, Deus queria Jeremias como profeta. E Jeremias recusa, dizendo: Senhor, eu não sei falar porque eu sou uma criança. Porque Jeremias, ele queria ser sacerdote, ele não queria ser profeta. E o chamado de Deus na vida dele foi para ser profeta, e Jeremias sabia que profeta tinha que falar, e falar aquilo que Deus manda dizer. É por isso que ele vem com a desculpa: ah, Senhor, eu não sei falar, pois eu sou uma criança. Aí Deus vai dizer assim: ah, Jeremias, não diga que tu és uma criança, pois antes que você fosse formado no ventre, eu te conheci e te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Ou seja, no tempo de Deus, agora levando para o tempo Kairos, na eternidade de Deus, Deus já tinha um relacionamento com Jeremias antes mesmo de Jeremias ser formado no ventre da mãe dele. Então, nesse tempo chamado Kairos, na eternidade de Deus, antes da fundação do mundo, isso aqui é uma coisa bem complexa, antes da fundação do mundo, Deus já conhecia Jeremias, Deus já tinha um vínculo de amizade com Jeremias, e nessa eternidade de Deus, Deus já tinha escolhido Jeremias para ser profeta antes mesmo dele nascer. Ah, pastor, e você foi longe demais. Longe demais? É só a gente ler o que está escrito. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele vai dizer assim que nós fomos escolhidos. Tem umas traduções bíblicas que vai dizer eleitos antes, por Deus, antes da fundação do mundo. Ou seja, eu e você, amigo ouvinte, que está ouvindo esta palavra, tenha certeza que antes da fundação do mundo, ou seja, antes que houvesse mundo, antes que houvesse o universo, antes que houvesse todas as coisas que estão criadas, que são visíveis e palpáveis, nós já existíamos em Deus. É por isso que nós já fomos escolhidos em Deus antes da fundação do mundo.
entendeu aí um pouquinho o que é tempo? Cronos e tempo kairos, o tempo de Deus. Por isso que o tempo nosso humano não se cabe. O tempo de Deus não cabe no nosso tempo humano. Mas o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro está dentro do presente da eternidade de Deus. Isso aqui é coisa complexa. Tem um texto na Bíblia que vai dizer que 1000 anos para nós é como se fosse um dia para Deus. Ou seja, Jesus Cristo chegou lá no céu, ressuscitou anteontem, se a gente for olhar por esse ponto de vista. Não é que isso literalmente é assim, mas é usado essa linguagem bíblica para mostrar como que é a eternidade de Deus e o tempo de Deus. É por isso que às vezes a gente pensa que as coisas de Deus estão demorando na nossa vida. A porta está demorando a se abrir, aquela promessa que Deus fez está demorando a se cumprir, mas ela se demora quando a gente reduz essa promessa, algo espiritual de Deus, no nosso tempo, nesse mundo, nessa dimensão, nessa coisa que nós vivemos aqui, que é visível e palpável. Mas não é, Deus não trabalha nesse tempo nosso, Ele trabalha no tempo dele. Então, quando a promessa acontece, se cumpre, e as coisas de Deus, os projetos e os propósitos de Deus acontecem na nossa vida, tenha certeza, chegou no momento certo.